pra valer, com Aline Cardoso. ESG pra valer, com Aline. Olá, seja bem-vindo. ESG pra valer, com Aline. Olá, seja bem-vindo. Tem mais um ESG pra valer aqui no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Aline Cardoso, bom dia, tudo bem? Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, tudo bem, e vocês? Vamos junto, mais uma semana aqui, Aline, pra gente discutir esse tema tão importante, né? Mais uma nosso dia a dia, para nossa sociedade atualmente, recebendo, como virou tradição aqui aos sábados no Jornal Gente, mais um convidado conosco, o Fernando Alves, ele que é diretor executivo da Rede Cidadã, conosco na Rádio Bandeirantes nesta manhã de sábado. Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, Aline, um prazer estar com vocês e com todos os ouvintes. Bom dia, Fernando, bem-vindo ao ESG para Valer. Para o nosso ouvinte se situar, a Rede Cidadã é uma organização social especializada em geração de trabalho e renda para pessoas vulneráveis, pessoas em situação de vulnerabilidade. Trabalha com pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, pessoas do grupo LGBTQIA+, e pessoas que, de uma forma geral, têm dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Pessoas que não são, digamos, aquelas que a empresa tende a contratar em primeiro lugar. E, justamente, a gente está aqui para falar de ESG. O S do ESG é o social, e o que a gente precisa é que as empresas assumam uma responsabilidade social, ajudando a combater as vulnerabilidades da nossa sociedade. E isso passa, dentre outras coisas, por mudar os padrões de contratação de empregabilidade. E é isso que a Rede Cidadã vem fazendo ao longo aí de mais de 20 anos, já fez com mais de 3 mil empresas e impactou bastante gente. É isso, Fernando? Tem a ver com o ESG, o trabalho da Rede Cidadã? Sim, totalmente. A Rede Cidadã é uma organização social que é parceira das empresas para a preparação e inclusão de pessoas em vulnerabilidade social e no campo da diversidade no mundo do trabalho. Nós estamos completando 130 mil pessoas inseridas em 22 anos. É um número de grande impacto para uma organização tão jovem, né? Não, é fantástico. E mais de 3 mil empresas, né? Quer dizer, é muita empresa se comprometendo aí com essa inclusão, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho importante defender aqui o conceito do ESG e por que do mundo corporativo estar nisso. A gente precisa de compreender que o modelo organizacional mais bem sucedido na humanidade são as empresas. Porque, veja bem, o poder público só existe porque o imposto é compulsório, né? Se não fosse compulsório, eu pergunto se nós todos estaríamos pagando impostos. É uma cobrança que nós temos que ter para a melhoria do serviço público e da própria atuação da cidadania. O terceiro setor, de uma maneira ou de outra, ele depende do investimento social das empresas, ainda que seja um terceiro setor prestador de serviço como nós da Rede Cidadã, mas também dos recursos públicos. Então, quem é que é aquela organização que se estabelece no mercado, monta um negócio, cria produtos, vende, paga a si mesma? São as empresas. Então, as empresas, ao fazerem isso, ganham uma responsabilidade especial, que é transbordar para toda a sociedade, criando um relacionamento, inclusive, com o poder público e com o terceiro setor, para que esse modelo de gestão de qualidade, gestão de produção, possa ser uma essência para ser a inclusão de toda a sociedade no mundo produtivo. Eu gosto da tua visão porque você traz uma perspectiva de que as empresas elas podem ser parte da solução, né? As empresas elas podem ajudar a resolver problemas da nossa sociedade, né? Porque é muito fácil dizer que é só o governo que tem que responder, né, aos desafios da sociedade. O governo tem seus limites, inclusive o financeiro orçamentário. Então, eu gosto dessa sua visão e eu acho que o ESG, né, que você chama de ESG, a gente pode falar de fato das duas formas, tem a ver com isso. Agora, eu tenho uma tese, né? Às vezes eu fui secretária do trabalho, para o nosso ouvinte saber, então eu tenho aí uma jornada de acompanhar as empresas nas suas políticas de empregabilidade. E existem cotas, né? Existe, por exemplo, a cota de PCD, pessoa com deficiência, a cota de jovem aprendiz. E, infelizmente, um dos desafios que a gente tem é que, mesmo tendo cota, Cris, obrigatória, tem empresa que não cumpre a cota. Então, sempre que uma empresa vem falar comigo de ESG, eu falo assim, para começar, você está fazendo o básico, que é cumprir a lei?
Porque, para mim, o seu diferencial é quando você vai além de cumprir a lei. Cumprir a lei é sua obrigação. E eu acho que o Fernando acompanha, né, aí as empresas que cumprem a cota, mas você trabalha também com empresas que vão além, né, que fazem mais do que cumprir essa cota. Então, assim, as empresas estão preparadas, né, para ajudar a resolver esses desafios sociais? Elas estão preparadas para contratar uma pessoa que não está necessariamente 100% redondinha para aquele cargo? As empresas estão assumindo essa responsabilidade de também ajudar a moldar os trabalhadores para estarem absorvidos pelo mercado de trabalho, Fernando? Então, eu gostaria de falar de duas coisas que você trouxe. A primeira é lembrar que cumprir cotas é o G do ESG, né? É boa, porque é isso mesmo. Faz parte da boa governança você ter um bom compliance, e implica o bom compliance você cumprir as leis do país no qual você está estabelecido. As empresas multinacionais não têm dúvida disso, né? As grandes empresas globais, seja na África, seja na América Latina, na Europa ou na América do Norte, elas sabem que a legislação é para ser cumprida. É incrível como que as empresas, os empresários brasileiros ainda têm dúvida quanto ao cumprimento de responsabilidades legais, né? Então, o ISG traz esse momento do compromisso com o G do ISG, né? Bom, a segunda coisa é que as empresas podem ser muito mais inteligentes do que elas têm conseguido fazer, porque você pode cumprir a cota de uma maneira nobre, de uma maneira ir além dos limites da própria lei e fazer com que uma mera obrigação legal que possa ser entendida assim, se transforma numa grande e efetiva ação social da empresa. Imagina, por exemplo, a cota de jovem aprendiz, que é a maneira mais gloriosa da juventude voltar a acreditar na educação e no trabalho, porque o jovem aprendiz, ele precisa estar na escola e ele precisa ter uma experiência numa empresa. Então a empresa se transforma num posto de desenvolvimento de novos profissionais. Se isso é bem feito, isso é um ganho enorme para a economia brasileira. Então, se nós olhamos para isso de uma maneira nobre, as empresas vão, ao mesmo tempo, cumprir a cota, por assim dizer, mas vão fazer muito além. E tem muitas que fazem, né? Eu devo dar N testemunhos para vocês. As empresas, eu diria até a notícia boa, as empresas estão crescendo na consciência da importância do programa Jovem Aprendiz, na importância da inclusão da pessoa com deficiência e assim como dos diversos públicos da chamada diversidade social. E é justamente isso que eu ia te perguntar, Fernando Alves, ele que é diretor executivo da Rede Cidadã, conversando conosco no ESG Pra Valer, aqui no Jornal Gente deste sábado. Dentre os segmentos que você acompanha aí pela Rede Cidadã, existem uns mais e outros menos que já entraram ou entraram melhor nessa área, estão mergulhados de uma forma um pouco mais efetiva do que outros, justamente abarcando esse S do SG, Fernando? Existem empresas ou perfis de empresas que sabem e estão lidando melhor com essa situação? Não, com certeza. Eu acho que, inclusive, assim, quando eu sou obrigado a dizer que as empresas multinacionais, elas têm isso de uma maneira muito clara, isso é um desafio para o empresariado brasileiro, né? O empresário brasileiro não pode ficar no segundo plano, achar que nós ainda somos um país subdesenvolvido. Isso já passou. O Brasil agora acabou de voltar para a 8ª economia do mundo, né? Então nós temos que abraçar isso de uma maneira mais profunda no Brasil, até para poder disputar mercados fora do Brasil e nos tornarmos também empresas multinacionais, né? Então as multinacionais marcam essa grande diferença. Depois disso, no segundo lugar, eu colocaria que são as empresas de maior porte, as empresas mais bem estruturadas, empresas que, mesmo sendo brasileiras, cresceram, ocuparam o seu lugar no mercado, têm pretensão de sair para fora do Brasil e aí também já sabem que o ISG, como diz o seu programa, é para valer, Aline. Muito bom, Fernando. Você podia dar um exemplo? Eu gostei da provocação do Cris, e eu acho que para o nosso ouvinte que quer entender melhor, inclusive se for uma empresa de médio, pequeno porte, você podia dar um exemplo de programas nos quais vocês já atuam, que são
bem característico, assim, fora dessa coisa de cota, de lei, né? Coisas inovadoras, coisas que empresas querem fazer para dar a sua verdadeira contribuição para a sociedade aí dentro das tantas empresas com quem vocês trabalharam? Perfeito. Eu dou 3 exemplos muito ricos e importantes. A Accenture, por exemplo, aí eu vou trazer uma empresa multinacional que no Brasil cresceu enormemente, e a Accenture, junto à Rede Cidadã, criou um programa de formação de jovens na área de tecnologia. Nós já formamos e inserimos no mercado de trabalho mais de 1.500 jovens que tiveram formação para trabalhar com tecnologia, desde programação a trabalhar, por exemplo, com BPO, que são os processos administrativos dentro de um sistema, né? Então, esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo que eu gostaria de trazer e me dá muito orgulho é a Suzano, por exemplo, que é uma empresa que cresceu no âmbito brasileiro, uma empresa nacional que se expandiu, e ela, hoje, a Suzano, ela tem uma meta de retirar 200 mil pessoas da pobreza, da linha de pobreza. Isso é extremamente importante. Só com a Rede Cidadã, nós assumimos um programa de capacitar e inserir 4 mil pessoas no mercado de trabalho. Isso dentro de 2 anos. Então, são exemplos muito ricos. Um outro exemplo que eu queria dar de uma empresa também autenticamente brasileira, que é a J. Macedo, uma empresa com sede em Fortaleza, que é uma empresa de moinho, que produz farinha de trigo, né? Muito conhecida no mercado brasileiro. Ela também tem investido não só no Nordeste, mas em outras unidades do país onde ela tem plantas de produção, na preparação de jovens para o mundo do trabalho e para empregar esses jovens. Veja como que é importante. São visões de empresas que não fazem gracinha com o pobre, no sentido assim, dá uma coisa qualquer, uma ajuda, uma filantropia. Não, são empresas investindo na formação de jovens de baixa renda, de vilas e comunidades, para serem inseridos no mercado de trabalho. Muito bom. E isso não é uma obrigação legal, né? Isso é um compromisso social que a empresa assumiu voluntariamente. Muito interessante. Fernando, só para a gente terminar, o nosso tempo está ficando curto, mas acho que tem um tema no qual a Rede Cidadã se especializou, Cris, que eu acho que especialmente nas grandes metrópoles, como São Paulo, de onde a gente fala hoje, são temas bem desafiadores, é o tema das pessoas em situação de rua. Não dá tempo da gente contar detalhe aqui, Fernando, mas eu queria que você falasse, principalmente da perspectiva das empresas, né? Porque você tem esse programa na Rede Cidadã, inclusive em parceria com prefeituras, Belo Horizonte, São Paulo, mas eu acho que a gente... simplificando aqui um pouco o testemunho da tua experiência para o ouvinte. Para a empresa que contrata uma pessoa em situação de rua, né? Como que é isso, o RH, os colegas? Quer dizer, é bonito a empresa fazer esse gesto de contribuir com a sociedade, né, Cris? Contratando uma pessoa em situação de rua. Mas na prática, como que isso funciona ali dentro, né? Porque, no fundo, é uma empresa, precisa ter resultado, produtividade. Como que é essa dinâmica de uma empresa que assume um desafio desse tamanho, de trazer uma pessoa em situação de rua para dentro do seu negócio? Perfeito. Olha, em primeiro lugar, assim, não seria ético da minha parte falar desse assunto, sem ressaltar e destacar de uma maneira muito especial o papel da Prefeitura de São Paulo, que foi a primeira prefeitura do Brasil a fazer um programa extremamente desafiador de encarar o assunto para valer, de tirar pessoas em situação de rua, trazer para abrigos e dos abrigos elas serem capacitadas e inseridas no mercado de trabalho. Então, eu preciso fazer esse destaque. E também dizer que a própria prefeitura dá um exemplo. Hoje a prefeitura de São Paulo tem mais de 10 mil pessoas em frentes de trabalho, que são pessoas que foram tiradas da rua e algumas em situação de quase rua, a gente chama de pré-rua. E essas mais de 10 mil pessoas estão trabalhando e com a Rede Cidadã, neste momento, já são 290 pessoas que foram inseridas em empresas no mundo corporativo. Olha, eu queria dizer que as empresas têm muito a ganhar quando ela abre as portas para incluir de volta uma pessoa em situação de rua. O McDonald's, por exemplo, que é uma empresa diferenciada, com muito rigor do ponto de vista da metodologia do trabalho, já inseriu mais de 200 pessoas em situação de rua em São Paulo.
Bom, Mas é fácil isso, Fernando? Porque deve ser complexo, não? é desafiador, é difícil. E eu quero dizer para vocês que eu também preciso dizer que a Rede Cidadã, junto às empresas, criou 2 ações muito importantes para que as empresas tivessem melhor conforto e melhores condições, porque é uma verdade que as empresas não foram preparadas para incluir públicos com um contexto de formação tão difícil. Então, a Rede Cidadã criou 2 ações junto com as empresas. O primeiro, uma formação socioemocional. É preciso resgatar a gestão emocional dessas pessoas, motivo pelo qual elas foram para a rua. E esse é um motivo muito fundamental de ser observado, porque não é só a pobreza que leva as pessoas para a rua, mas são as crises pessoais e suas famílias, né? E segundo, nós criamos um RH compartilhado, onde profissionais da Rede Cidadã ajudam no processo de selecionar a pessoa certa para a vaga certa e depois um processo rigoroso de acompanhamento dessas pessoas na fase de adequação ao trabalho. Então, Aline, é difícil sim, as empresas não têm facilidade de fazer isso, e daí a importância de uma organização social como a Rede Cidadã para dizer para a empresa assim, estamos juntos, você não está sozinha nesse desafio. Fernando Alves, diretor executivo da Rede Cidadã, participou conosco do ESG para Valer aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Fernando, foi um prazer tê-lo conosco, seja sempre muito bem-vindo, até uma próxima. Fernando, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, Fernando. E hoje a gente falou desse S, né? Desse S de uma forma bem desafiadora, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível o compromisso social. Obrigada e até breve para os nossos ouvintes. E é isso, Aline. Semana que vem a gente volta com